Cíntia Lages, o PSDB está dando adeus? Tem data para desligar os aparelhos. Agora é o seguinte, todo mundo já sabe quem matou a Odete Roitman, mas vocês querem saber quem matou o PSDB? Vamos descobrir juntos, vamos. É um conjunto de fatores, o Oswaldo não está sorrindo ali, mas é um conjunto de fatores, mas tem coveiro, tem os nomes, tem os nomes. Falando sério, é o seguinte, dia 5 de junho vai acontecer um encontro que pode definir pela fusão do PSDB com o Podemos. Com essa fusão, o que ficou decidido no momento? Que os partidos cedem o nome e terão um outro partido, que eu, inclusive, tenho uma pista de qual nome será. Eles estão fazendo uma pesquisa de opinião pública entre os mandatários dos dois partidos, do Podemos e do PSDB, e já surgiu um nome que pode ser o nome favorito. O nome favorito. Mas vou dizer agora não, vou dizer só primeiro vamos falar do PSDB. Vamos falar do PSDB. Que partido é esse? O PSDB faz parte da história do Brasil. E é um partido, isso é muito importante a gente falar, porque nós preparamos uma linha do tempo, e é muito importante a gente explicar para o telespectador, sobretudo o mais jovem, como surgiu o PSDB. Ele surgiu de uma cisão do MDB, então já era um partido de centro-esquerda, se a gente puder classificar no início. 1988, o auge ali, né, da nossa Constituição, o PSDB foi fundado e tinha um lema. Olha como era bonito. Longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, para fazer germinar novamente a esperança. A voz rouca das ruas, lembra? Fala de Fernando Henrique Cardoso. Em 89, com Mário Covas disputando a eleição para a presidência da República, o partido disse que veio, né, pela primeira vez. Então, não ganhou a eleição, mas estava lá marcando presença. Era a primeira eleição, né, depois da Constituição. Então, olha a imagem do Covas aí, bacana, né? O choque de capitalismo. Aí foi indo. Chegou, né, ao poder. Calma, chegou em 94. 94, o Fernando Henrique Cardoso, que já tinha sido ministro da Fazenda, lança o Plano Real, plano que mudou a história da economia, mudou a economia do Brasil, né? E aí o Fernando Henrique foi eleito com a popularidade do Plano Real. Ele foi eleito presidente da República. E chegou a 6 governos estaduais, 6 governadores. Sim, nessa época, então, o PSDB já estava começando a bombar, né? Para usar uma linguagem aí que todo mundo compreende. Lembrando que em 92, é porque acabou saltando aí, e tinha algo muito importante que a gente tinha que revelar, que em 92 o partido ele deu um impulso à campanha pelo impeachment do Fernando Collor. Isso acabou atraindo uma popularidade muito grande para o PSDB, e na época o partido conseguiu eleger 293 prefeitos, 207 vice-prefeitos, 3.274 vereadores, e na época o crescimento foi de 1.500%. Caramba! Né? Saiu lá de baixo e virou um partido. Já tinha, 2 anos antes, eleito Tasso Gereissati, conseguiu eleger o Ciro Gomes, fazer seu sucessor. Então já estava um partido se consolidando, inclusive no Nordeste. Ciro Gomes foi tucano. Ciro Gomes foi tucano. Hoje está bem ligado ao PL, né? E aí, é sério, ele hoje deu uma declaração nesse sentido. Em 98? Bom, em 94 conseguiu eleger vários vereadores, Mário Covas, Marcelo Alencar, um monte de gente. E aí, seguindo, em 96 também elegeu prefeitos de capitais, inclusive de Teresina, tá? Para destacar, isso é importante também. Em 98, a FHC foi reeleito, você está vendo aí, e ele também criou uma lei muito importante para o Brasil, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda hoje em vigor, tão temida, tão odiada pelos gestores, mas tão importante para o país. Em 2001, o PSDB assume a presidência da Câmara pela primeira vez e surge uma figura que está entre aqueles que... Começa a cair daí? O negócio começa a não dar certo com Aécio Neves. Guarde bem esse nome. Aécio Neves, em 2001, assumiu a presidência da Câmara. Presidente da Câmara. Era a primeira vez, né? Primeira vez, tudo beleza. Em 2002,
O partido lançou o Zé Serra, candidato à presidência da República, não elegeu o Zé Serra. Perdeu para o Lula. 33 milhões de votos, mas não foi eleito. E o PSDB conseguiu eleger vereador ou governadores, senadores e 70 deputados. Aí chega 2014. O PSDB já dando sinais ali de que estava se distanciando um pouco daquela sua perspectiva inicial, quis lançar uma chapa que eles chamaram de puro sangue, com 2 tucanos, os senadores Aécio Neves, de Minas Gerais, e Aloysio Nunes, paulista, disputando a presidência. Aí reeleição de Dilma, né? Perderam para Dilma. Perderam para Dilma. Aí teve aquela ação, contestaram o resultado. Contestaram o resultado. O PSDB se aliou ao Temer. E aí, isso em 2018, o partido chegou no auge da sua decadência, se é que essa expressão é possível, e teve menos de 5% dos votos. Ficou fora do segundo turno, se aliou ao Michel Temer. Então, se a gente puder, eu perguntei para o Luciano Nunes, que é o presidente do PSDB aqui, onde errou, né? Onde o partido errou. E aí ele citou um outro coveiro do partido. Quem? Tem a frase dele aí. Vamos ver o que é que diz Luciano Nunes, presidente do PSDB no Piauí, sobre a derrocada da sigla, não só no estado, mas no Brasil. Abre aspas. Muitos fatores. Erros de posicionamento. Essa polarização aprofundou os problemas. E depois de 2022, quando não tivemos candidato a presidente. Efeito Dória. Ele resume tudo isso com o efeito Dória. Dória, a gente lembra, fez toda aquela confusão, ia se lançar candidato, rachou o partido. E aí o partido começou, de fato, numa decadência, porque com a polarização, o PSDB, que foi criado como um partido de centro-esquerda, apoiou o bolsonarismo. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no Piauí. Sim. E aqui no Piauí tem a morte do Firmino, que foi que não foi o que apoiou o bolsonarismo. Não apoiou o bolsonarismo, mas depois você teve a derrocada com o bolsonarismo. Então é muito ruim realmente, porque o PSDB tinha nomes, tinha história, e é um partido que vai deixar de existir, né, porque a maioria já concordou, vai deixar de existir no momento em que a política parlamentar, sobretudo, é tão venal. É verdade. Então, assim, eu particularmente, como cidadã, fico muito triste de dar essa notícia. Democraticamente é de fato triste. É fato triste. Olha, antes de ouvir o Osmando, eu queria parabenizar a nossa equipe de edição, viu? Ficou excelente a nossa linha do tempo. Quem foi, Maria? Foi o Dudu? Dudu, sempre ele. Parabéns, viu, Dudu? Olha, Osmando... Faz toda a diferença, né? Toda a diferença para você em casa entender, para a gente... Fica muito, muito bacana. Parabéns mais uma vez. Claro, claro. É isso. Osmando, essa é a história do PSDB. Olha, Ananias, eu estava ouvindo aí a Cíntia, muito bem construída a história que ela montou sobre o PSDB, e lembrando que das 3 grandes marcas que o PSDB deixou no país, a Lei de Responsabilidade Fiscal e também o Plano Real, que foi importante para acabar com a inflação estúpida que assolava o Brasil, mas criou também, Fernando Henrique Cardoso criou o mecanismo da reeleição para presidente da República, governadores estaduais e prefeitos. E uma dessas 3 marcas que ele deixou está agora sendo também destruída junto com o PSDB, porque já há quase consenso de que, a gente ouviu o relatório do senador Marcelo Castro, de que o mecanismo de reeleição vai desaparecer no Brasil, o que eu acho muito positivo, porque eu entendo que a reeleição e as emendas orçamentárias parlamentares foram duas coisas que não fizeram bem ao Brasil e que precisam realmente ser extintas. A gente falou, inclusive, sobre deu um toque no final, né? Pincelado sobre essa questão do PSDB aqui no estado do Piauí. De fato, sempre teve uma participação importante nas eleições a nível nacional, e eu recordo muito dessa eleição de 2014, porque foi uma das que o partido chegou mais próximo
a vencer o PT, né, depois desse embate lá em 2002. Foi de fato uma eleição muito dura, muito tensa, e talvez por isso começou mais essa derrocada, mais um sentimento de frustração. Eu senti isso em muitas pessoas que eram ligadas ao PSDB depois daquela eleição, que já davam inclusive como ganha. Eu lembro que, a exemplo do que aconteceu na eleição passada, tinham muitas pesquisas que davam que o Aécio Neves iria ganhar, e aí eu acho que se criou naquele imaginário um futuro vislumbrando um presidente, né, novamente do partido. Então isso acabou respingando nos estados. Aqui no Piauí a gente não teve tão bons desempenhos assim, mas sempre participação importante em eleições, tinha nomes para deputados, inclusive até pouco tempo a gente teve, recentemente, o deputado Marden, à época, no PSDB também, então a gente teve uma representatividade importante no Piauí. E para falar de prefeitura, né, foi assim, aqui em Teresina, o partido que eu acho que mais ficou, né? 30 anos. 30 anos. Então, assim, principalmente para a gente aqui, enquanto teresinense, enquanto Piauí, porque o partido se configurou mais e se fortaleceu mais na capital, mas é de fato uma perda. Eu considero também, eu concordo com a gente, eu considero uma perda política porque participou da construção desse processo democrático lá atrás, né? Participou como partido de fato de centro, até um pouco mais puxado para a esquerda lá no início, essa participação ali em defesa de fato da democracia. Se perdeu no caminho e eu atribuo a justamente essa perca que teve, essa mudança de direcionamento também para a derrocada hoje do partido. Aliás, Ana, só para complementar, quando o Luciano Nunes fala em polarização, que isso também foi um fator determinante, ele sabe o que ele está dizendo. Porque, embora tenha nascido sob essa égide de centro-esquerda, o PSDB ele ficava oscilando, tanto do apelido em cima do muro. E na polarização, o partido entendeu que precisou se decidir. Saiu de cima do muro e foi para o lado errado. Sim. Né? O lado que se contrapõe completamente à história do partido, o bolsonarismo. Partido Social Democracia. Exatamente. Aí passou a apoiar Bolsonaro e tudo que ele representa, então realmente não dava. Aí o resto é história. Olha, a gente está vendo uma movimentação nos últimos anos, Kátia, que é de fato extinção para alguns partidos, muitos se unindo para tentar sobreviver. Isso é um reflexo da nossa legislação eleitoral. Mas o que se esperava quando iniciou esse processo era que aqueles partidos pequenos, as siglas de aluguel, elas terminassem sumindo. Não grande como o PSDB, partido que já governou o país, já teve vários governadores, prefeitos de capitais, maior bancada da Câmara, a presidência da Câmara fosse sumir. Presidente do país. Presidente do Brasil. Já vinha, na verdade, é um cenário que inclusive também o próprio PT vive hoje. Eu falei na semana passada essa questão do dilema da renovação. O PSDB também já vinha com esse problema há bastante tempo e a figura colocada como expoente dessa renovação, a gente sabe quem foi e o que fez. João Dória. Né? João Dória e o Aécio, né? Estavam ali tomando... Era o outsider, João Dória, o Aécio, o herdeiro político. Que deu. Inclusive, a confusão foi uma passada literal de perna do João Dória no Geraldo Alckmin, que depois de mais de 30 anos terminou deixando o partido, né? E é hoje vice-presidente. E aí, pra você não ver, mais do PSDB. E não então, assim, eu estou falando isso, para você ter noção da importância desse grupo político, da representatividade dele para o país. Geraldo Alckmin saiu do PSDB e é hoje vice-presidente do Brasil. Ele entrou ali nessa chapa, foi para o PSB e tal, como ali a coalizão defendida pelo presidente Lula. Então, só para acrescentar nisso que a Cíntia falou, veio a polarização. Primeiro, o Aécio não aceitou a derrota, né? Ele é um dos grandes responsáveis como liderança política pela radicalização e pelo descrédito da justiça eleitoral. Exato. Entendeu? Não foi nem Bolsonaro que começou isso, foi o próprio Aécio Neves. É coveiro ele também. Então, está segurando a alça. E aí o resultado é esse. João Dória não está mais na política, né? Não, João Dória realmente... E é uma pena. Segurou na outra alça. Entre erros e acertos, foi um partido que contribuiu muito para o desenvolvimento do país, programas como era o Bolsa Escola, que virou Bolsa Família, é importante também. Sabe? Foi quem, sabe? Então, assim,
é uma pena para o cenário político. Tá aí, Aliás, foi-se. gente, o nome, que eu esqueci de Sim, dar. vai ser qual? O nome que é? está até o momento, estão falando, mas é Juntos. Achei estranho, né? Juntos. Demais, demais. Qual partido você é filiado? Juntos? Tô no Juntos. Juntos. Não, Eu todos acho que juntos. não vai ficar esse Juntos, não. Todos estranho. juntos e misturados. Não é? Eu não sei, eu acho que vai virar, vão acabar fazendo alguma sigla, mas se bem que está na moda, né? É. Nomes, está na moda O nomes. próprio Podemos, né? Está na moda. É um partido que adota essa Mas estratégia. Podemos também é horrível. Olha, a inspiração